Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou responder umas perguntas realizadas por um anestesiologista que assistiu um dos nossos vídeos e eu vou ter esse imenso prazer, é um prazer muito grande receber perguntas, tirar dúvidas, passar experiências, aprender junto com quem pergunta. Muitas vezes a gente não sabe a resposta, tem que correr atrás também, mas as perguntas são relacionadas à analgesia de parto, e a primeira delas é: professor, na sua aula menciona que, caso indicado uma cesariana de emergência, optaria por lido, por que não logo uma hack, já pensando na instalação mais rápida e melhor para o cirurgião? Qual a sua opinião, por favor? Aqui, eu acho que a pergunta está relacionada ao fato de que, quando eu realizo analgesia de parto, praticamente em 100% das vezes, lógico que não é 100%, mas em quase 100% das vezes eu faço o duplo bloqueio, realizo a raquianestesia com 2,5 miligramas de bupivacaína pesada associada a 2,5 microgramas de sufentanil ou 25 microgramas de fentanil. Essa é a primeira etapa da analgesia de parto, visa uma instalação rápida da analgesia, um relaxamento do períneo. Muitas vezes isso acelera até o trabalho de parto, ajuda na analgesia e na condução do parto. Muitas vezes, período expulsivo, aquela coisa que não dá tempo de instalar o catéter, então a gente faz só essa primeira etapa. Mas, em geral, se der tempo para realizar a instalação do catéter, eu prefiro sempre colocar o catéter, porque medicina é uma profissão que apresenta surpresa toda hora, e a gente, ao longo da vida, a gente começa a selecionar alguns riscos para tentar diminuí-los e algumas intercorrências para tentar evitá-las. Então, eu sempre coloco o catéter porque eu já vi variar foco e vir a cesárea de urgência, ou então aquela hack que a gente fez não foi suficiente para tirar a dor, ou o trabalho de parto acaba se prolongando e aquela analgesia não oferece tempo suficiente para acompanhar até o nascimento. Então, a instalação do catéter me fornece uma flexibilidade maior, tanto para melhorar a analgesia, quanto para prolongar. E se por acaso aquilo virar uma cesariana de emergência ou não, a gente tem um catéter ali que a gente pode utilizar para complementar a anestesia, transformar aquela analgesia de parto numa anestesia cirúrgica pela adição de anestésico local com ou sem opioide. Então, e eu mencionei na minha apresentação original, que originou a pergunta do Ricardo, vou falar só o primeiro nome para garantir a privacidade dele, e eu agradeço muito que ele tenha feito essa pergunta, inclusive. Então, ele provavelmente quis entender por que se virou cesariana de urgência, eu não faço logo uma raquianestesia. Pode ser feita, não tem nenhuma contraindicação. Alguns vão preferir fazer, alguns não vão nem colocar o catéter, mas eu, na minha experiência, eu tenho observado que, a partir da decisão de instalação, de resolução cirúrgica daquele parto, a administração de lidocaína 20 ml associado a 3 miligramas de morfina tem garantido uma anestesia satisfatória cirúrgica com analgesia prolongada, graças a essa adição da morfina. E o relaxamento é muito parecido daquele relaxamento da raquianestesia. A lidocaína dá uma anestesia mais densa, ela, por ser um anestésico local de menor potência, a gente tem que utilizar uma concentração maior do que a da bupivacaína. Então, em relação à raquianestesia, a gente não vai ter assim vantagens na latência, mas até
a confecção dos cuidados de antisepsia e asepsia cirúrgica para a realização da cesariana, normalmente a instalação da anestesia se dá de maneira bastante satisfatória. A lidocaína oferece, por ser utilizado numa concentração maior para compensar a sua baixa potência, então você utiliza muito mais moléculas que, assim, geram um gradiente de concentração maior e mais intenso, favorecendo a passagem transmembrana dessas moléculas e encurtando a latência. E, pelo mesmo motivo, geram uma anestesia mais densa do que se utilizasse a bupivacaína por via peridural. Então, assim, fica uma anestesia muito próxima da raquianestesia, não oferece aquele risco aumentado da anestesia peridural com a bupivacaína ou outros de longa duração que vão, com certeza, se houver absorção maciça, intensa ou administração inadvertida, ou na região subaracnoideia ou em vasos, né, vai gerar um problema muito mais intenso do que a lidocaína. E não há necessidade de se movimentar a paciente, senta de novo, vira de lado para fazer outra punção, o catéter já está ali, se você testou e você observou que a administração anterior gerou o resultado esperado, então a realização da peridural com a lidocaína, no meu modo de pensar, é uma conduta que resolve bem esse problema. Mas nada impede sentar de novo, virar paciente, fazer outra punção, fazer a raquianestesia, tá? É uma questão pessoal, mas eu tenho observado, assim, ontem, inclusive, aconteceu isso, eu fiz uma analgesia de parto, o paciente estava, detalhe, com 10 centímetros de dilatação, segundo a obstetra, mas ainda precisava descer um pouco. Então, fiz a raquianestesia, instalei o catéter e a paciente, na hora que eu instalei o catéter, ela já começou a apavorar e pediu para fazer cesariana. Não, não quero mais, não sei o que, não quero, e virou cesariana. Então, eu tinha feito a dose mencionada anteriormente, de 2,5 miligramas de bupivacaína hiperbárica com 25 microgramas de fentanil, melhorou a dor da paciente, mas aquilo não seria suficiente para uma cirurgia, então eu complementei com a lidocaína 20 ml com vasoconstritor, isso aumenta o tempo de ação da lidocaína e isso faz com que haja menor risco de absorção rápida desse anestésico, e adicionei morfina 3 miligramas, foi feita a cesariana sem grandes problemas. Então, de novo, se a preferência for realização da RAC, não tem nenhuma contraindicação, mas eu tenho feito a lidocaína na peridural e tem dado certo. É uma conduta também aceita na literatura e assim tem sido feito por mim. Em relação a outra pergunta, que ele fez. Doutor Ernesto, parabéns pela aula. Desculpa, eu fiz a transcrição para e passo como estava no comentário. Doutor Ernesto, parabéns pela aula. Pode fazer duas perguntas. Como diluiria essa ropivacaína a 1% para 0,08 ou a 0,2%, imagino que seja essa a pergunta, e a bupivacaína ou a levobupivacaína para 0,0125%. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos e experiência. É um prazer imenso compartilhar o pouco que eu sei. Eu gosto de deixar registrado, gravado ali, até para minha própria revisão no futuro, eu não sei tudo, e gosto de relembrar algumas coisas, que muitas das coisas que eu registrei ali, eu aprendi preparando a aula, muitas das coisas eu estava fazendo uma revisão, ou estava preparando uma aula para os residentes e assim vai. Então fica ali registrado para o meu próprio interesse e eu deixo à disposição de quem quiser aproveitar.
para modificar uma concentração em farmacologia é fácil. A gente utiliza essa fórmula apresentada aqui, onde a gente multiplica a concentração inicial do agente que a gente vai utilizar e a gente quer saber qual o volume inicial que eu vou utilizar para diluir para um volume final que eu quero. E objetivando atingir também uma concentração final. Então, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Obviamente, eu não vou conseguir, com essa fórmula, chegar a uma concentração maior do que tinha o agente originalmente. Eu vou diluir e eu quero saber, para aquela diluição que eu quero, para aquele volume que eu quero, quanto que eu tenho que pegar do agente inicialmente na concentração que eu disponho e utilizar algum solvente, solvente fisiológico, água destilada, para chegar no volume que eu quero. No caso da ropivacaína, 1%, então 1% é o volume inicial, é a concentração inicial da droga que eu disponho no meu frasco. O qual volume inicial eu vou utilizar, não sei, eu vou calcular, mas eu quero uma concentração final de 0,08 e um volume final de 20 ml, por exemplo. Então, reagrupando a fórmula, o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final dividido pela concentração inicial. Isso aqui vai dar 1,6 ml. Então, eu pego 1,6 ml, diluo para 20, aquela ropivacaína que era 1%, ficou agora a 0,08% no meu frasco, na minha seringa de 20 ml. O outro exemplo, para chegar a 0,2%, eu pego um volume inicial que eu não sei, com uma concentração de 1%. Eu quero que atinja a 0,2% em 20 ml. Então, é só pegar essa multiplicação e transforma o que estava multiplicando no primeiro membro da fórmula em fator de divisão. Então, vai dar 4 ml, né? Matemática simples, 4 ml o volume inicial para transformar isso aí em 0,2%. Agora, pensando na bupivacaína ou na levobupivacaína, então, normalmente a gente tem esses agentes a 0,5%. Eu quero saber qual o volume inicial para transformar isso em uma concentração de 0,0625% num total de 20 ml. De novo, multiplico o segundo membro e divido pelo número que tem lá no primeiro membro. Então, 0,0625 vezes 20 dividido por 0,5 vai dar 2,5 ml. Então, 2,5 ml é o que eu preciso de bupivacaína ou de levobupivacaína a 0,5% para completar, ou com água destilada ou com soro fisiológico, para um volume total de 20 ml e transformar nessa concentração que eu desejo. Tá? Então, espero que tenha respondido as perguntas e muito obrigado pela participação. Espero que seja sempre assim, a gente partilhando, dividindo conhecimento e ajudando um ao outro. Muito obrigado, um grande abraço.